Nós estamos de volta com o nosso programa, a nossa escola dominical. E estamos vendo os personagens do Antigo Testamento, os personagens da Antiga Aliança. Estamos na lição 4 e o personagem que estamos estudando nessa oportunidade é a esposa de Ló, a mulher de Ló, a personagem que Jesus Cristo nos advertiu a nós nunca esquecermos. Isso é muito importante. Essa mulher, gente, ela foi alvo de muita graça. Muitos privilégios divinos vieram sobre essa mulher. A começar que ela era esposa de Ló. E Ló era sobrinho de Abraão. E ser sobrinho de Abraão, nós já estudamos um pouco, Abraão foi um homem portentoso na história bíblica. Abraão é o único homem na história que é considerado o pai das 3 maiores religiões do mundo. Abraão é reverenciado pelos islâmicos, Abraão é considerado extremamente reverenciado pelos judeus, por ser o pai da nação judaica, o pai biológico, e ele é admirado por nós, os cristãos. Então, ser casada, no caso dessa mulher, com o sobrinho de Abraão, que aliás é o único parente direto de Abraão que a gente conhece antes de vir os seus filhos, ou de vir Ismael e Isaac, isso não era uma coisa para a gente poder achar que fosse pequena. Essa mulher também, ela teve a oportunidade de ter na sua casa anjos de Deus visitando a sua casa, jantando com ela, comendo na sua mesa. Foram muitos os privilégios, advertências de Deus. Deus pessoalmente visitou a casa daquela mulher. Pessoalmente Deus visita aquela residência, vai até lá, através daqueles 2 anjos que vão até aquele lugar. Sem falar no próprio fato de que ela é poupada, ou esse era pelo menos o propósito de Deus, que eles fossem poupados da destruição iminente que estava por vir sobre aquele lugar. E Deus continua fazendo isso. Deus é um Deus cheio de muita graça. O que nos chama a atenção é exatamente o porquê, o que aconteceu, que fez com que essa mulher não conseguisse ser liberta daquela destruição, apesar de ter saído da cidade. A gente vai poder ver algumas coisas do fato desta mulher, ela é resultado e é fruto de uma decisão errada que Ló vai tomando na sua vida. A Bíblia vai dizer que Ló, o sobrinho de Abraão, ele vai gradativamente se aproximando dessas cidades, que a Bíblia pontua, coloca em caixa alta como sendo cidades perversas, cidades que pecaram de um modo muito intenso contra Deus. E Abraão, sem perceber, ele coloca a sua família na rota de colisão com um juízo de Deus que estava por vir. A Bíblia diz e mostra isso de modo muito claro. Essa mulher acaba se apaixonando por aquele lugar. E essa é a questão, quando a gente vai perceber que ela não consegue se desvencilhar. Aliás, os anjos de Deus, aqueles 2 personagens que vão visitar, têm muita dificuldade para tirar aquela família de lá. A começar pelo fato de que a Bíblia diz que as palavras de Ló não têm o peso que deveria ter em relação aos habitantes daquela cidade. Conquanto Ló advertisse, falasse para os seus futuros genros que uma destruição estava por vir, eles não dão a devida importância a isso. Ló foi uma pessoa que não soube aproveitar devidamente as oportunidades que Deus deu para ele. E no fim, com tanta riqueza, ele vai para aquele lugar, ele adquire mais riquezas lá, no entanto, ele acaba perdendo tudo. No fim das contas, até a família Ló perde, pelo fato de ter tomado decisões erradas. Vejam a seriedade que é tomarmos decisões fora da vontade de Deus. A história dessa mulher é uma história triste. Não gostaríamos que fosse, mas essa é a realidade bíblica, de modo muito claro.
Jesus nos adverte no Novo Testamento que nós precisamos ser cuidadosos para nunca perdermos o nosso sabor como sal. E é isso que acontece com aquela família. Sodoma e Gomorra não foram em nada impactados ou influenciados pela família de Ló. É interessante que durante a intercessão de Abraão por aquela cidade, Abraão clama, intercede a Deus, e Deus se compromete com Abraão que pouparia aquelas cidades se ele encontrasse 10 justos. 10, não 100 nem 1000. Deus pouparia, sustaria aquele juízo se encontrasse 10 justos. E aí olha que interessante, se nós considerarmos que, não sei por que 10 exatamente Abraão parou. Ele começa a sua intercessão em 50 e para em 10 pessoas. Quem sabe Abraão pudesse imaginar que Ló, o seu sobrinho, tivesse conseguido algum resultado e influenciar aquela cidade. Mas não foi isso que aconteceu. O fato é que eles perdem o sabor naquele lugar. Em vez de influenciar Sodoma e Gomorra, acontece o contrário. A família de Ló é que é influenciada, em especial a sua esposa. Ela não queria deixar. A gente vai ver que são dadas 4 ordens para aquela família. Quando os anjos estão tirando eles de lá, dá 4 ordens para eles. Escapa-te por tua vida, não olhes para trás, não pare e fuja para os montes. E essa mulher desobedece e acaba se tornando um símbolo de alguém desistente. Ela torna-se para gerações futuras e para a nossa geração uma pessoa que é símbolo de alguém que não persevera, que não acredita no novo de Deus e naquilo que Deus tem para fazer. A realidade, às vezes até assusta a gente pensar, ela olhou para trás e é transformada numa estátua de sal. Na realidade, o que a Bíblia diz é que havia um processo lento, gradativo, aonde o coração daquela mulher vinha se tornando sólido, aonde gradativamente aquela mulher vai sendo influenciada por aquele lugar, até que chega uma hora que ela inteira é tornada uma pedra e é tornada alguém que está distante de ser alcançada agora pela graça de Deus. É um processo. Não temos nada que a gente possa elogiar na vida dessa mulher. Esse é o terceiro item que nós temos no ponto 2 da nossa lição. Ela nos é mostrada como uma história triste, de alguém sem frutos, de alguém que é cheia de privilégios, mas que não oferece nada para que nós possamos elogiar. E Jesus diz que é para a gente se lembrar dela. Eu convido você, fique aí, nós vamos ver daqui a pouco algumas das perdas que nortearam a vida daquela mulher e por que ela serve para nós como uma tão séria advertência nesse tempo que a gente vive. Volto daqui a pouco, Deus te abençoe.